Meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última noite da 24ª Jornada Espírita de Itajuípe, trazida a você pelo Centro Espírita A Caminho da Luz, com o apoio do ICEI, Instituto de Cultura Espírita de Itabuna. E para iniciar nossa noite, vamos fazer a prece de abertura. Irmão Jesus, elevamos nosso pensamento até vós nesse momento, com nossos corações cheios de gratidão por esses 3 dias em que pudemos aprender, podemos ouvir conhecimentos novos, podemos desfrutar de palestras belíssimas. Que possamos estar sempre receptivos para novas luzes que nos são trazidas por tantos irmãos, tarefeiros da sua seara. Que nessa noite, assim como nas outras, possamos nos harmonizar, possamos aprender e possamos refletir sobre o caminho que nos leva à perfeição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E para continuar esse momento de harmonização, nós vamos ter o nosso momento musical, convidando a irmã Andréa Bien. Olá, amigos de Itajuípe, internautas conectados a essa 24ª Jornada Espírita de Itajuípe. É com muita alegria que eu canto para vocês, que estou aqui. Agradeço a Neide pelo convite e o carinho. Espero poder, o ano que vem, quem sabe, estar aí ao vivo, cantando para vocês e interagindo aí com muita alegria. A canção que eu escolhi para a gente começar é, na verdade, uma verdadeira oração. Uma canção para a gente renovar a nossa fé, a nossa esperança, porque é uma música linda, que na verdade ela realmente é uma verdadeira oração. Então eu oro daqui, vocês oram daí, né? Cantem junto comigo essa linda canção. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui é dia ali.
essa orquestra tocando, e permita que a sua alma viaje por ela e que vá ao encontro da natureza, e que vai ao encontro de Deus, que está dentro da gente. Muita paz. E para encerrar minha participação, uma canção linda, O Sole Mio, meu sol, que este sol ilumine nosso caminho, que ele traga lindas vibrações, muito amor, muita saúde para todos. Abençoada noite para todos vocês. Agradecemos a Andrea por esse momento musical tão belo que harmonizou nossos corações. Gratidão, Andrea. E a palestrante da noite de hoje é a Margarete Áquila. Margarete é cantora profissional com especialização em música erudita. Também é psicanalista com consultório próprio. Tem vários projetos musicais nos quais ela une a arte e a psicanálise
a fim de estimular o autoconhecimento e o conforto emocional nos ouvintes. Margarete é expositora espírita e escritora, e a palestra da noite de hoje tem como tema a caridade em tempos desafiadores. Relembrando o tema da nossa jornada, que é a manifestação divina nos tempos atuais, percebemos como as nossas reflexões foram construídas ao longo desses 3 dias. Na primeira noite, nós refletimos sobre o sofrimento, sobre as dores que nós temos nesse mundo. Na segunda noite, refletimos sobre a necessidade de nós nos pacificarmos, trabalhando as nossas emoções. E hoje, para fechar esse tema, vamos trabalhar a caridade, que é o caminho seguro para nos melhorarmos, para auxiliarmos a nós mesmos e ao nosso próximo. E assim, para proferir sua palestra, convidamos nossa irmã, Margarete Áquila. Olá a todos, é um prazer estar com vocês. Eu estou Margarete Áquila e estou aqui participando desse lindo evento com vocês. Saudade de estar pessoalmente com as pessoas, mas estou falando aqui de Santo André, São Paulo. Muito feliz de poder falar desse grande tema, que é a caridade nesses tempos desafiadores. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam acompanhar comigo esse assunto tão delicado, né, que nós vamos enfrentando aqui nos tempos de hoje, né, caridade. Como é que a gente pode pensar em sair de si mesmo e chegar até os outros? Qual é a motivação que nós temos dentro de nós? Quais são os empecilhos que temos dentro de nós? Então vamos dar uma passeadinha aí pelo tema, tanto do lado espiritual, também como de um lado neurocientífico, estudando mesmo o cérebro, como é que ele se manifesta, e quais são os recursos que nós temos já prontos para esse grande desafio da nova era, desse novo mundo de regeneração, falando da caridade. Já que a gente não tem um outro caminho para seguir, para encontrarmos a nossa felicidade, segundo consta no Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade deve resumir, como Kardec falou no Livro dos Espíritos, todos os deveres do homem para com o próximo, né? E como é que está então a sua caridade? Vamos pensar um pouquinho juntos, porque eu questiono isso para mim todo santo dia, já que eu sei que esse é um caminho para a minha felicidade, para a minha realização e para a etapa necessária do mundo de regeneração, eu fico perguntando como é que está a minha caridade. Então vamos juntos pensar sobre isso. Nas leis morais, quando a gente fala da justiça, do amor e da caridade, ele fala qual é o verdadeiro sentido dessa palavra, né? Como é que Jesus entendia a caridade? Vocês já bem conhecem isso, abrindo para explicar melhor benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? Se nós formos pensar como é que o nosso cérebro reage, como é que nós nos manifestamos nessa vida, nós pensamos, definimos o mundo e as pessoas, damos significado a tudo que as pessoas nos dizem, nos fazem, e nós sentimos como uma segunda forma de manifestação nesse significado do que eu pensei, então eu vou sentir as pessoas e vou sentir o mundo. E por fim, baseado no que eu penso e no que eu sinto, eu vou agir em sincronia com isso, vou agir conforme o significado e as definições, né, que as minhas emoções definiram o significado disso tudo. Nós estamos então falando de caridade e da nossa manifestação aqui como almas nessa reencarnação. Se nós formos comparar esse pensar, sentir e agir, nós podemos ler então São Paulo, né? Quando ele fala ali em sua carta, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não estiver a caridade, né? E vamos falar aí, somos como o sino que tine, se eu tiver o dom da profecia, conhecer todos os mistérios, da mesma maneira, né? E quando se pode saber
Se a gente souber de tudo, se eu tiver fé, transporto montanhas, não tiver caridade, quer dizer, eu não sou nada, né? Esse é o conhecimento, é o pensar. Quer dizer que eu posso pensar muito, porém, se todo o meu pensar, todo o meu conhecimento não tiver a caridade, ele acaba ficando humano. Da mesma forma, a nossa ação, continuando a carta de Paulo, se eu distribuir todos os meus bens e o meu sustento aos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. Então, as minhas atitudes, quando eu faço essas atitudes todas, então às vezes a gente faz trabalhos voluntários, ou a gente faz, né, uma atitude ou outra, para as pessoas, dando as coisas que nós temos para os outros, porém, dentro de nós ainda não está batendo aquela caridade, aquela sensação de estar unida ao outro, porque essa é a sensação da caridade. E por fim, quando falamos em sentimento, que significa o envolver-se, né? Aí Paulo fala, a caridade é paciente, é benigna, então aí está nos relacionamentos, não é ambiciosa, não busca interesses próprios, não se irrita, não suspeita mal das pessoas, não folga com a injustiça, quer dizer, não aceita a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, quando a gente fala em sentimentos, como é que está a sua caridade nos seus sentimentos? Ela julga o tempo todo, ela questiona o tempo todo, vê maldade em tudo que as pessoas fazem, é paciente, é tolerante, busca os próprios interesses. Nessa linda carta de Paulo, nós já percebemos aí como é que anda a nossa caridade nesse sentido, né? Ao pensar, então, eu costumo rebaixar os outros, torná-los objetos para humilhá-los, né? Nesse sentido, pensar com injustiça, então dar atenção àquele que pode te dar alguma coisa, né? E não dar atenção àquele que não pode te oferecer absolutamente nenhuma vantagem. E os seus olhos, olhar com essa bondade para as pessoas, né? Eles erguem as pessoas que aparentemente são inferiores. Então, o papel de pensar com caridade é de diminuir a distância entre os seres. Agora, pensar com caridade, então, nós vimos ali, já costurando, né? O que nós vimos aqui, da benevolência, da indulgência, né, e o perdão dos pecados, né? Então, pensar com caridade, ter a indulgência, significa não prestar atenção nos defeitos, não que a gente não os veja, sim, a gente pode muito bem vê-los e devemos sim observar as coisas, mas olhar muito mais para as qualidades e para as potencialidades. E o que eu faço com dos defeitos que eu vi, né? Eu não usar da maledicência, eu não diminuir a pessoa, né? Ocultar esse tipo de coisa, né, que nós vemos, julgar os próprios pensamentos e os atos e não os dos outros. Isso é a indulgência na caridade no pensar, né? Porque isso acalma as pessoas. Né? A crítica sempre afasta as pessoas. Então perceba, se você é uma pessoa que vive muito só e que as pessoas se afastam, se você está mais na crítica sem a indulgência, né? Do que com ela. Sem ferir e censurar ajuda a modificar a situação da pessoa. Não massacrar essa pessoa. Olha só onde está a caridade, em que nível, né? Ser caridoso com as misérias ocultas, indulgente com os defeitos dos outros, orientando-os, fazendo-os crescer. Então aí nós vemos uma caridade fantástica nesse pensar. E no sentir, né? O sentir com caridade tem a ver com o perdão. Porque muitas vezes
as pessoas nos magoam quando nós damos muito significado para tudo. E isso é um padrão da mente humana, nós significamos tudo. E podemos criar, então, aí um pensamento, um sentimento muito ruim. O perdão é necessário para que o mal não fique dentro de você, para que você não se corroa com ele, não morra com ele, né? Não sofrer, não se entristecer. A gente reprova, sim, você não é conivente com o mal, não, de forma alguma, mas você não transforma esse mal que fizeram a você num sentimento ruim. Então, perdoar é um benefício que a gente tem para nós mesmos, né? E depois a gente beneficia o outro também. Agir na caridade, que é a benevolência. Então, virtude que interage e modifica o mundo. Como é que nós agimos? Como é que anda a caridade nos nossos atos? A vontade de transformar, né? Realiza sempre o bem, o tempo todo. Isso é benevolência. Você está dirigindo tudo o que você faz para o bem, em todas as circunstâncias. Então, hoje, a gente percebe que apenas não fazer o mal não é suficiente, mas a gente entende que precisamos, sim, fazer o bem. Se ficarmos em cima do muro como pessoas neutras, de fato nós não estamos alcançando os corações das pessoas, né? É necessário a gente não se isolar, não se alienar diante da maldade, da injustiça. Então precisamos sim praticar, não dá mais para ficar parado. Fazer o bem exige conviver com os outros, modificar o mundo, modificar dentro da gente, né? Então, vamos pensar aí um pouquinho sobre o cérebro. Eu, como neurocientista, gosto muito de analisar os recursos que nós temos dentro de nós e que limites são esses que a vida vai nos impondo, né? Nós temos ainda limites internos, mas nós podemos superar com os recursos que temos dentro da nossa mente, né? Que ela já tem esse recurso. Primeiro, compreendermos assim, a ilusão da matéria, sobre a dualidade, a separação de tudo, né? A matéria em si, ela cria uma ilusão de que nós somos separados. Aqui eu coloquei uma imagem do Matrix, que vocês devem ter assistido, essa tríade do Matrix, onde fala que nós não conseguimos ver o mundo exatamente como ele é, nós conseguimos vê-lo apenas com esse óculos da ilusão de viver num processo que não revela a nossa vida real. Então, vivemos aqui baseados nas leis da matéria, nas leis da doença física, emocional, nas leis do dinheiro, nas leis do poder, do status e tudo mais, né? E viver essa ilusão me separa demais do todo, né? Então, aqui... nós podemos ver aqui que eu coloquei, aqui não dá para enxergar direitinho, nível de autocorrupção, né? Quando a gente quer as coisas da matéria, muitas vezes a gente se corrompe para conseguir essas coisas. Então nós mentimos, nós deixamos de ser bondosos com as pessoas, nós fazemos apenas aquilo que nos é melhor, mais vantajoso, né? E perdemos a ética, perdemos a bondade, perdemos a caridade, justamente por causa dessa ilusão de que somos separados e que temos que lutar para ter o nosso apenas, porque ninguém nunca vai nos socorrer e nós podemos passar necessidades. Então, em nome disso, nós nos perdemos muito nessa grande ilusão. Criamos o medo e os dramas da nossa vida, e aí então nós vivemos as nossas sombras. Essas são as engrenagens, né? As sombras seriam aqueles nossos defeitos, aquelas coisas que nós não gostamos de ter, não gostamos de fazer, e mesmo assim a gente faz com os nossos vícios e tudo mais, né? Então nós nos deixamos levar por essa ilusão da matéria. E hoje, para que a gente possa viver essa caridade, esse tempo de regeneração, nós precisamos mudar um pouco o nível de consciência que nós temos. Nós
segundo os Vedas, né, que é um povo muito antigo, um conhecimento muito antigo lá no Oriente, né, ligado à Índia, nós vemos aqui que temos 5 estágios de consciência. O que é estágio de consciência, nível de consciência? Quer dizer a expansão, a evolução do espírito. Jesus, quando veio aqui, ele mostrou que ele tinha uma expansão gigante dentro dele. Quanto mais expandido é o ser, menos ele sofre com aquela ilusão da matéria que a gente colocou aqui atrás, né? Aqui atrás. Então, como Jesus veio, ele já sabia muito bem das leis da matéria, da ilusão da separação. E ele provocava justamente o contrário. Por que ele levava tanta gente atrás dele? Porque ele não era essa ameaça, ele vivia essa caridade, essa indulgência, essa benevolência, toda essa bondade que ele tinha no pensar, no sentir e no agir, visando isso. Isso é expansão de consciência. Nós ainda estamos nesse primeiro nível aqui que os Vedas chamam de nível material, né? É um nível ainda bastante reduzido de condição. Vou aumentar aqui um pouco a minha imagem, para vocês me verem um pouco mais. Isso. E para que a gente possa entrar no mundo de regeneração, então temos que ir para um segundo degrau aqui dessa expansão de consciência que a gente chama de sagrado, que é o eu divino, né? É onde eu me encontro, onde eu estou mais conectada comigo mesma, moldando a minha realidade primeiro interior e colocando essa realidade para o exterior, né? Desatando esses nós de significados, como eu já falei, que a gente dá e que limita muito a nossa realidade. Nós sempre não nos achamos impotentes, incapazes, ou não nos achamos tão bons quanto, nos achamos às vezes ruins. No entanto, a gente pode se conectar com o mais bonito e o mais sagrado dentro de nós. É quando alcançaremos esse segundo degrau aqui. Entendendo as ilusões do mundo material, nós conseguimos subir de nível, que é o que nós pretendemos, né? Chegar lá. Para isso, a gente precisa entender limites. Onde é que eu estou parando? O que é que eu não consigo fazer, já que eu sei de toda a lei, etc, etc, etc. Vamos entender aí alguns limites que a gente pode superar, sim. Por exemplo, os pensamentos e a realidade. Nós temos 2 mentes. Isso é importante entender. Não é 2 mentes, mas de uma forma figurativa, vamos entender que tem 2 tipos de processamento dentro de nós. Um eu, sabe aquele anjinho que fica aqui, né? Gerenciador da nossa vida, da nossa meta, da nossa missão. E aqui, a nossa mente egóica, né? O diabinho que fica aqui, que ele fica deixando a gente sempre maluquinho, deixa a gente sempre em conflito. Isso é muito o papel da mente egóica. Então, o sistema de alarme, que é essa mente egóica, né, ela tenta sempre proteger a nossa mente. Nós temos um papel muito importante aí de defender quem somos, a nossa integridade física, nossa integridade moral. Isso vem de um cérebro que já está sendo montado há milhões de anos aí, tanto cérebro instintivo, reptiliano, que é o primeiro cérebro, quanto o segundo cérebro, que é a camada que vem por cima do segundo cérebro, que é emocional. Eles são construídos para nos equilibrar, são construídos para que a gente possa não sofrer danos e continuar a nossa vida, não é? Quando a gente vive nesses cérebros mais antigos, então a gente sente muito medo. E esses cérebros antigos, ele tem algum papel importante, tipo comparar, predizer, julgar, explicar sem parar. Sabe aquela vozinha que não cala a boca? Pois é justamente esse daí, né? Essa voz, ela cria sempre muito conflito dentro de nós. Por isso que nós
olhamos a realidade de forma distorcida e ela nos impede de irmos muito adiante. Por isso que quando a gente vê alguém que precisa, a gente pergunta, bom, isso vai faltar para mim? É a primeira coisa que a gente faz a pergunta. O nosso cérebro reptiliano está aí, né? Não, mas eu tenho medo. Então eu tenho medo, essa é bem a mente egóica, a mente do ego, que nós chamamos na psicanálise. A gente vai se proteger antes de proteger os outros. É sempre esse o nosso instinto. E essa mente separa a gente de todo mundo. Ah, você é bom. Não, você não é muito bom. Não, você eu não gosto realmente, né? E você se separa de tudo e de todos porque você julga tudo e todos. Para que a gente possa exercer a caridade, a primeira coisa é tirar esse limite da nossa mente. Tirar essa força que a mente egóica tem dentro de nós. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso justamente entendendo que esse é um sistema de alarme que não necessariamente retrata a realidade de sermos apenas um e não sermos separados. Entende a importância de compreendermos esse conceito? Que a nossa mente egóica ela tem um papel, mas ela está exagerada quando se fala em não olhar para o lado, em não socorrer, e a gente acaba achando que todo mundo é invisível, né? Aqueles que sofrem, que passam por nós e são grandes sofredores, eles nos tornam invisível, porque a gente não quer essa dor de cabeça. Precisamos entender isso, a atividade que o nosso ego faz o tempo todo de quem sofre, deixando a gente totalmente insensível em nome da nossa própria defesa. David Hawkins, um grande estudioso, psicólogo americano, ele fala sobre a escala de consciência. Aqui nós vemos o quanto nós temos de limite ou quanto nós não temos de limite. Então vamos lá. Segundo David Hawkins, nós temos 3 níveis de consciência. Uma consciência restrita do medo, uma consciência que começa a ter força, ou seja, começa a se expandir, onde muitos de nós estamos, né? Embora oscilemos, às vezes a gente vai para uma consciência mais restrita, mas às vezes a gente sobe. E por fim, quando nós entramos numa consciência de fato expandida, que é viver com um propósito, olha que interessante, é ser proativo para mudar o mundo. Essa é a questão que estudiosos da mente, e vários, não é só David Hawkins, que fala que para que a gente possa evoluir, nós vamos precisar sim nos responsabilizarmos pelo mundo e fazer algo por ele. Então é muito interessante a gente pensar aqui nessa tabelinha que ele colocou níveis, né? Aqui eu não vou contar exatamente como ele fez, mas é um estudo muito interessante, de mais de 30 anos que ele fez, é um estudo científico onde ele conseguiu definir pesos, medidas para as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, esses mais vulneráveis, que é o do medo, que a gente é vulnerável a tudo e sofre muito, estão nesses primeiros itens aqui. A vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza e o medo, que é até o número 100 dentro dos pesos que ele colocou das medidas. Esses são os mais restritos que nós temos de consciência. Então, as pessoas desesperançadas, suicidas estão aí, os depressivos estão aí, as pessoas que morrem de vergonha de existir, pedem desculpas até porque está no mesmo lugar que você, porque respira do mesmo ar, que é a vergonha. Gente que sente culpa, uma apatia muito grande pela vida, e nós vemos aí muita gente depressiva, apática, quer dizer, sem nenhuma motivação de viver. Até ao nível do medo, porque o medo é algo terrível que nos paralisa e começa a nos levar para a apatia, para baixo. Quando começamos então a ter desejos, aí nós vimos no nível 125, a gente já começa a entrar no segundo nível de consciência, que é onde nós temos o bendito do ego, que eu comentei,
mas eu já paro de olhar só para o meu umbigo, que é bem normal para quem está no primeiro nível. Eu começo a olhar para o outro, né? Começo a ver a vida não como um fardo, mas como um desafio. Então já quero superar coisas, já quero fazer coisas, eu tenho esperança, eu começo a despertar. E aí do desejo, eu quero isso, eu quero aquilo, começo a ter raiva quando não consigo, e o orgulho e a arrogância começam a existir. Não, mas eu mereço, não, mas eu quero, e eu vou fazer, e etc, etc. Então, nesse nível, até o 175, onde ele coloca aqui o nível do orgulho, é mais ou menos onde a humanidade está até hoje. É o nosso nível egóico que eu comentei. Para que a gente possa entrar num nível onde a gente se sinta, no terceiro nível, começar a gente se sentir responsável pelo outro, para evoluir de fato, né, que é o caminho que Jesus também percorreu antes de nós, nós temos que entrar no item de coragem. Coragem, 200. Se a gente conseguir a coragem, o resto tudo vai ser mais simples. Coragem do quê? Coragem da gente abandonar as leis da matéria. Coragem para ser éticos, porque precisamos de muita coragem para ter ética. Por quê? Porque a ética, ela exige esforço. Às vezes, mesmo você perdendo coisas, você faz o que é certo. E ética é isso, é você fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja te vendo. Porque a gente costuma fazer o que é certo quando todos vêm. Mas fazer o que é certo quando ninguém está olhando, aí se mostra que, de fato, eu estou num nível superior, num nível de consciência expandido. Eu não tenho medo de perder em nome da ética. Eu não tenho medo de não ter vantagens sobre os outros, né? Não ganhar mais do que os outros. Eu não tenho medo de ficar para trás. Por quê? Porque a ética diz que você faz o que é melhor para o todo. Então, expandir a consciência é isso. Aí a gente já pode ver mais ou menos onde é que nós estamos no dia a dia. Se a gente está no limite, muito limitado lá embaixo, desesperançado, se a gente às vezes dá um mergulho na arrogância, que é o bem típico de nós, ainda no nosso nível, ou se a gente já está na coragem, passando desse limite, né? O limite da ética no ato, né, de praticar o bem. Se a gente for ver aqui, através da caridade e da ética, então nós vamos trazer esse Deus, né, construir esse Deus aqui na Terra. Mas nós temos um limite do nosso inconsciente, com os nossos vícios, com as histórias de todas as vidas passadas e das mágoas que trazemos e dos erros que cometemos e daquilo que não queremos ver em nós, porque ainda a nossa mente, ela é feita de decidir coisas o tempo todo. Mas a gente pensa que quem decide é esse nível consciente, desse terceiro cérebro, né, que é o gerente da mente, é o que tem a ética, é o que tem a moral, o que tem a estratégia de decisão, qual é o caminho que vai prejudicar menos pessoas. Então, nesse cérebro aqui, a gente pensa que é ele que decide as coisas, mas a ciência já descobriu que não. Quem decide é o inconsciente, é algo que eu não sei. Quem decide, na verdade, são os nossos vícios. Então, se você é uma pessoa viciada lá em outras vidas, a passar a perna nos outros, quando você vê a situação, quem vai decidir primeiro? Aquele vício de outras encarnações, aqueles vícios que você tenta esquecer que existem, né? Mas eles se manifestam no dia a dia. E como tem esse limite, nós temos aí em torno de 100 milissegundos entre eu ter um impulso de decidir alguma coisa e ir lá realizar aquela coisa. Eu tenho só 100 milissegundos de livre-arbítrio para ir contra o que o meu inconsciente definiu. Ai, que loucura é essa que eu estou dizendo? Só 100 milissegundos para virar, querer roubar num troco com alguém, 100 milissegundos e fala, não, eu não vou fazer isso, porque já não é mais época de eu fazer isso. Então, embora a gente tenha um limite do inconsciente definir as coisas por nós,
nós temos aí um pequeno livre-arbítrio de ir contra nós mesmos, contra as nossas decisões viciadas. Olha só que interessante, então do limite a gente já começa a ter uma condição, um recurso de ir contra os nossos vícios. Isso não é fantástico, né? Mexendo justamente com a corrupção interior, né? Que é o que nos deixa vulneráveis o tempo todo, né? Santo Agostinho fala, não oferecer o que não tem, né? Então, ele até cita aqui um exemplo na fila do banco, de um professor que estava numa fila do banco de uma universidade e dos alunos dele que estavam atrás. Então, os alunos furaram toda a fila, foram até o professor e falaram, professor, eu precisava pagar só uma continha, deixa eu passar na sua frente, por favor, por favor. Aí o professor olhou para o relógio e falou, bom, tudo bem, hoje eu tenho tempo, pode ficar aqui. Aí o aluno ficou ali, o professor saiu da fila e foi para o último lugar da fila. Aí o aluno falou, mas por que o senhor fez isso, né? Não era para o senhor fazer isso, era só para deixar eu entrar. Ele falou, mas espera aí, eu só posso te dar aquilo que me pertence, não pertence a mim o resto da fila, né? Eu teria que pedir para todo mundo que está atrás de mim se você poderia entrar na frente. Mas eu poderia ceder sim o meu lugar. Isso eu tenho, não mais que isso. Então, por isso eu cedi o meu lugar para você. Então, veja bem o que é ética, né? Como a gente tem que se refinar diante desse limite que às vezes nós temos internos. Mas nós temos, assim, recursos fantásticos dentro do psiquismo humano. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, na Casa Mental, ele fala mesmo dos níveis evolutivos que temos, né? Na nossa mente. E eu vou falar sobre eles para vocês entenderem, porque eu estou falando agora dos recursos. Que recursos nós temos internos? E nós temos aqui, então, segundo ele, 3 andares na nossa casa. Eu já falei do cérebro triuno, né? O primeiro aqui no porão, que é o nosso inconsciente ou subconsciente, onde está todo o nosso processo evolutivo que eu já comentei. No segundo andar, a parte social, que é a consciente, é o momento presente. Então, o passado, agora o presente, o momento em que estamos agora de atuar com vontade e com esforço para superar tudo aquilo que está viciado lá atrás. E o futuro, que é o superconsciente, que é esse terceiro cérebro que eu coloquei, que é um cérebro mais recente, mais novo, tem 200 mil anos só, contra milhões de anos que tem os outros. Mas aí nós temos as grandes inspirações de grandes ideais, ou seja, aquilo que queremos ser, é o futuro. Então aí tem a ética, onde a gente vai consultar. Aí tem o código da consciência que podemos sim consultar. É onde nós conseguimos acesso ao nosso lugar sagrado, né? Ao nosso eu divino, ao nosso eu perfeito, onde nós podemos acessar isso através de orações, através de meditações, através do doar-se ao outro, da caridade, da renúncia. Então nós conseguimos esse acesso e nos inspiramos ali pelo melhor, para que a gente possa trazer para o consciente, e aí do consciente nós transformarmos isso em novos hábitos, para que ele entre como hábitos novos no inconsciente. Então nós temos esse movimento dentro da mente, já propiciando a gente a alcançar um lugar sagrado, o nosso superconsciente, né? Nos inspirando. Então veja que interessante, né? Eu aqui, no dia de hoje, me inspiro nas coisas boas, em novos paradigmas, em novas leis, né? Ampliadas, lembra que eu estou falando sempre de ampliar a mente, e vou transformar esse meu dia de hoje em hábitos bons, em hábitos melhores, para que, de tanto repetir essas atitudes, elas virem hábitos e vão para o consciente automaticamente. Eu aprendo essa lição. Então, numa próxima encarnação, quando eu chegar,
eu já vou ter tudo isso já no meu inconsciente como hábitos novos, eu não vou precisar reaprender a ser honesto, reaprender a ser ético ou ser caridoso. Então, olha só que recurso maravilhoso nós temos. E dentro dos parâmetros evolutivos que o ser humano tem para definir se está evoluindo ou não está evoluindo, nós temos dois muito importantes. O da integração, lembra que eu falei? Somos um, e nós temos a ilusão de que somos separados, mas somos todos juntos, apenas um. E o processo de amorização, ou seja, o meu amor deixa de ser um amor de ego, um amor de posse, um amor de usar os outros, e passa a ser um amor altruísta, onde eu não quero nada em troca. Eu simplesmente faço porque é bom para mim, porque é bom para todos, né? Bom, então, se a gente fala fora da caridade não há salvação, segundo, né, o Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente pode ver em Lucas, no capítulo 10, o que a gente precisa para possuir a vida eterna. E lá ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele fala, né, da grande lei, de que fora da caridade não há salvação. Quando a gente fala em caridade, que nós já estamos abordando muito esse tema, e ele fala que isso nos leva à salvação. O que significa salvação para Jesus, quando ele falava do reino de Deus, né? Para nós significa felicidade. Alcançar a felicidade. Então, para que alcancemos a felicidade, é necessário mudar o tipo de atitude que temos, a bondade que temos no nosso coração, como eu falei, no pensar, no sentir e no agir. Isso nos leva. E se a gente vê aquela tabelinha de David Hawkins, a gente vai perceber que quanto mais saímos de nós mesmos e vamos ao encontro do outro, mais estamos na lei da expansão da consciência, que é o que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Como é que a gente pode expandir a nossa consciência e entender o que é estar unido a Deus como Ele estava, né? E na parábola do bom samaritano, a gente pode ver que nós temos hoje, nós já conhecemos isso no capítulo 15, né, onde ele fala isso, né, sobre a caridade e a salvação, quando ele fala o que é o próximo, né, que eu tenho que ajudar, né, para podermos viver essa boa nova. Então, ali na parábola do samaritano, a gente já conhece que estar disponível para o outro, então ver alguém necessitado, aproximar-se, ir ao encontro desse outro e utilizar os recursos para assistência imediata, que foi o que o samaritano fez, salvando aquela pessoa que foi agredida. Só que nos tempos de hoje, nós já temos que somar mais informações sobre a parábola do bom samaritano, incluindo duas outras atuações. Acompanhar, prosseguir no trabalho de reerguimento desse indivíduo e tornar-se responsável por ele. O bom samaritano deixou as pessoas sobre os cuidados, né, do local onde colocou, mas ele voltou depois para cuidar daquela pessoa, para aquela pessoa conseguir se reerguer de fato. Enquanto a pessoa não se reergueu, ele não saiu do lado dela. Então, hoje, a caridade está tomando um vulto muito maior, exigindo de nós muito mais coisas, né? E nós temos que aprender a evoluir com essa caridade. Então, às vezes a gente ajuda só, vai lá e ajuda só com dinheiro, ou ajuda só levando uma comida, ou fazendo uma comida. Não, está sendo mais do que isso. Está sendo a gente, de fato, se unir ao outro, né? Se tornar um com este outro. E a religião está aí para nos ensinar sobre a transcendência vertical, onde nós pensamos em nos salvar, né? Com essa transcendência vertical, a religião nos ajuda a ter isso. Mas, de fato, Jesus nos disse que eu preciso, para poder ter essa transcendência vertical, é uma condição sine qua non eu ter uma transcendência horizontal. Ou seja, eu preciso do outro para conseguir me ligar a Deus. Então,
O outro é o caminho para a gente poder ter a transcendência vertical, transformando a sociedade, tendo empatia com as pessoas, vivendo a caridade, a fraternidade, a compaixão. Isso, de fato, é a evolução do espírito, é a transformação do mundo à nossa volta, é a ação plena que Jesus nos colocou. Mas nós temos aí bastante, sim, limites na nossa mente, como eu já coloquei, esses limites que nos impedem de vermos, né? E o nosso raciocínio, por ser muito egóico, ele acaba nos limitando na nossa qualidade de descobrir o nosso eu maior, né? Que vai além do ego. E nós temos aí, então, transformações, passagens, estados de consciência, como eu disse no começo, para a gente elaborar, né? Porque a realidade é uma só, gente, né? A realidade é a mesma, só que cada um vê essa realidade conforme consegue ver. Se você olhar essa imagem aqui, né, desse cilindro, e você olhar com a luz vinda daqui, o que você vai ver é um retângulo. Mas se você olhar com a luz vinda daqui, nós veremos um círculo. Então a realidade ela é uma só para todos, mas dependendo da perspectiva que eu olho, eu vou enxergar uma coisa diferente. Níveis de realidade, depende do estado de consciência que você está. Isso é muito interessante, quer dizer que nós conseguimos enxergar apenas um pedacinho do bolo, sabe? Uma fatia do bolo, que é o nível de realidade que a gente enxerga. Eu preciso ampliar para conseguir ver mais pedaços desse bolo do que simplesmente um, que é a minha visão muito limitada. Para isso eu preciso superar de fato as visões do ego, porque o ego, como eu disse, ele vai sempre ver o que é melhor para te proteger, né? Ele só vai ver de uma forma limitada. Então, para dar um exemplo aí de níveis de realidade, veja bem, uma pessoa chega para você e outro dia eu estava varrendo a minha calçada aqui da rua e minha casa eu enchi de árvore. Sim, tem muita flor, muita planta e tal. Então tinha muita folha e eu falei, eu olhei assim para a árvore e tinha uma senhorinha que estava aqui na frente varrendo a calçada dela também. Eu falei, olha só esse chão, um tapete de flores, olha que coisa mais linda, dá até dó de varrer, eu falei. Aí a senhorinha virou para mim e falou, ai, mas é muita sujeira, né? Então, eu falei, né? Fazer o quê? Então, o nível de realidade, no caso meu, né? O que eu estava vendo? Eu estava dando ênfase para a beleza, dando ênfase para me sentir um com aquela beleza. E ela se separando daquilo, querendo achar que aquilo era um estofo para ela. Maneiras diferentes de ver a mesma realidade. Então, pode ver aí, se você está com que nível de realidade, uma realidade muito restrita, reclamando de tudo o tempo todo, ou uma verdade mais ampliada, né? Uma realidade ampliada, onde você vê a bondade, onde você vê a beleza, onde você vê a unicidade entre tudo e todos, né? Mas nós, com certeza, aí temos muitos recursos no cérebro, e eu já comentei que já nos prepara para a caridade. E isso é muito legal, porque a gente pode usar desses recursos na nossa vida para que a caridade seja algo de fato real para as pessoas. E um deles é o circuito do prazer e da recompensa. Está vendo esse desenho aqui? Brilhando. O núcleo accumbens, que nós chamamos, né, o circuito da recompensa que nós temos, que a recompensa, né, da gente sentir prazer e evitar a dor a todo custo, né? Então, ali nós temos um setor, um neurotransmissor que a gente chama de dopamina, e ele quer o prazer a todo custo, né? Então, quando a gente, por exemplo, ama as pessoas e faz algo de bom para as pessoas, a dopamina começa a circular no nosso sangue e nos dá prazer. A mesma coisa a ocitocina, que diminui a ansiedade, aumenta a conexão com as pessoas, aumenta o amor,
Então, sempre quando nós trabalhamos com o circuito da recompensa, fazendo bem para alguém, nós somos recompensados com neuroquímicas no nosso sangue de prazer, que é a dopamina e a ocitocina. No mínimo, essas duas estão aí no nosso circuito, né? Quando não, tem outras coisas que somos beneficiados, mas esses dois, o cérebro é louco para conseguir produzir ocitocina e dopamina para a gente sentir prazer. E na caridade a gente consegue sentir essas duas coisas. Então nós temos um circuito interno que faz com que a gente possa se beneficiar através da caridade, diminuindo a nossa ansiedade, diminuindo a depressão. Tanto é que, como psicanalista, eu sempre oriento as pessoas para elas fazerem algo por alguém, um trabalho voluntário, principalmente os depressivos e as pessoas muito ansiosas ou panicadas, que têm pânico. Eu aconselho. Por quê? Porque elas vão sair de dentro delas, daquela problemática interna, daquela confusão que o ego delas constrói, e elas vão olhar para o outro. Essa transcendência fatal, você vai sentir prazer em estar com pessoas onde você possa fazê-las crescer e elas te devolverem o amor, o carinho, um sorriso, um respeito, ou não, nem que não te devolvam nada, mas você sentir que está tirando aquela pessoa do buraco em que ela está. Então, é um grande recurso que o cérebro nos traz, que a gente pode usufruir. Outro grande recurso do cérebro é o que a gente chama de neurônio espelho. Neurônio espelho é um tipo de neurônio. Os neurônios, eles sempre fazem sinapses entre si, um neurônio conversa com o outro, e é ele quem vai formando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? É uma forma que ele tem de elaborar aquilo que a nossa mente está pensando, a nossa alma está pensando, está sentindo. Então, o nosso cérebro consegue processar isso, o nosso cérebro físico, através dos neurônios, tá? E nós temos um neurônio especializado que se chama espelho. Espelho por quê? Porque nós aprendemos pela imitação, né? E imitando desde pequenininho, nós imitamos as pessoas, nós utilizamos desse recurso para compreender o que o outro está sentindo, tentar simular dentro da gente o que o outro está passando dentro dele, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Isso é um neurônio espelho. Então, pela imitação, a empatia começa a surgir, ou seja, a empatia quer dizer, eu entendo, eu sinto o que você está sentindo. Eu consigo sentir a sua dor, eu consigo sentir a sua alegria. Então, é uma conexão profunda que a gente faz com o outro. E quando a gente começa, então, a usar do neurônio espelho com a empatia bem utilizada, bem usada, a gente já está chegando num nível alto de condições e de recursos de viver a caridade. Porque a caridade nada mais é do que isso, do que sentir a empatia. Inicialmente, começar por esse recurso, de olhar para o outro e falar, nossa, ele está sofrendo, né? Esse é o princípio que a gente tem da caridade. Então, incentivar nas crianças a empatia, incentivar dentro de você, sabe quando a gente fala de psicopatia, psicopatas, são pessoas que não conseguem sentir a dor do outro. Eles até veem, percebem pela lógica que a pessoa pode sofrer, mas eles não sentem nada. A empatia já é o contrário, ela sente o que o outro está sentindo. Então, sabe quando alguém toma um soco na barriga, você encolhe a sua barriga? É mais ou menos isso, né? A gente funciona com esse sistema de sentir na gente a dor do outro. Então, olha que recurso fantástico que o nosso cérebro tem, que a gente pode ensinar e nos ensinar a ter empatia cada dia mais. Depois nós temos um outro recurso muito interessante, que Regis Mesquita fala no livro dele, com o ser humano como um ser cooperador. Segundo ele diz, né, que na natureza nós não vemos praticamente disputas, nós vemos cooperação.
O próprio átomo, que é o que eu coloquei aí para vocês verem, ele trabalha como um sistema de cooperação. Os elétrons que giram em torno de um núcleo de prótons e nêutrons, eles são atraídos, né? Eles têm um magnetismo em que eles se mantêm unidos, e o átomo é a base para toda, né, para tudo que existe no universo, para todos os seres animados e inanimados, eles são compostos de átomos. Então, por ser a composição básica que nós temos da matéria, e percebemos que eles trabalham em cooperação, isso significa que a nossa formação, o nosso princípio, a nossa base é de cooperação, não é de separação. E toda vez que a gente se separa, então a gente está indo contra a lei maior que nos une, que nos forma, que forma o universo. E nós precisamos então cooperar com tudo e com todos para que a gente possa estar dentro da lei. E a lei do quê? A lei da saúde, né? A lei do bem-estar, a lei de não ter conflitos internos, a lei de ser feliz. Essa lei, né, que a gente chama das leis metafísicas, as leis do espírito, que estão além das leis da matéria, né? Para as leis da matéria, eu preciso olhar só para mim e ponto. Para mais ninguém. Para as leis do espírito, eu tenho que olhar para o todo, porque é o processo de cooperação. Tanto é que quando eu paro de cooperar com o mundo, eu começo a adoecer. A gente pensa que adoece e aí para de funcionar. Não, na verdade a gente para primeiro de funcionar como um ser cooperador e aí nós adoecemos por conta dessa dificuldade em seguirmos o rumo da natureza. Então, olha só, nós temos a condição natural de cooperação e estamos indo contra essa lei máxima que é a da caridade. E outro grande recurso que eu vou comentar aqui é sobre o que é um cérebro saudável ligado a essa bondade, ligado a essa caridade. Richard Davidson, um neuropsicólogo, fez testes maravilhosos com o Dalai Lama sobre como o cérebro é formado com bondade, ternura e compaixão. E ele percebeu que para um cérebro ser saudável, ele tem 4 pilares importantes. Atenção, ou seja, observar tudo, estar atento, atento a si, atento aos outros. O cuidado, cuidado consigo mesmo, cuidado com o outro. Conexão com o outro é uma condição de ser um cérebro saudável. Conexão, olha que coisa importante. E contentamento de ser saudável, né? Ser grato, ser feliz pela vida que tem, né? Ver toda a luz e a bondade que nós temos, todas as benesses que nós temos. E o mais importante de tudo para um cérebro saudável, que ele tem como base a bondade, é ter propósito de vida. A base de um cérebro saudável é a bondade. Olha que interessante. Então, aquilo que eu falei lá no começo, a bondade no que eu penso, a bondade no que eu sinto, a bondade no que eu faço. E ele descobriu que essa é uma condição de um cérebro saudável. Então, o Dalai Lama ensinou, através de vários experimentos que fizeram no cérebro dele, como é que é a compaixão. A compaixão, segundo eles, no estudo, ele está acima do altruísmo, acima daquilo que nós falamos ali, da bondade que tem como base, mas da empatia. Só que a compaixão está acima disso. Porque a empatia, eu sinto a dor do outro, mas eu posso não agir, eu estou sentindo apenas. Mas a compaixão me move, faz eu agir em prol do outro. E isso que é fantástico na compaixão. Porque para eles a compaixão, a misericórdia é um limite altíssimo da gente usar os recursos cerebrais. Olha que interessante, lembra do pilar lá do Richard Davidson? Nós temos saúde e evolução consciencial quando nós olhamos para o outro e fazemos algo para diminuir o sofrimento do outro.
Então é isso aqui que a gente chamou de empatia da compaixão, né? O nosso cérebro, ele se move, enquanto só a empatia de sentir a dor do outro nos deixa certas áreas ativas em angústia, outras não, a da compaixão não nos deixa em angústia, porque a gente age. E as freiras carmelitas, nesses testes do Richard Davidson, ensina como é que é perder a identidade. Essas freiras mostraram que quando elas entram em oração profunda, porque elas ficam em claustros, né, rezando, elas acessam uma área do cérebro que fica aqui nessa região, bem no topo da cabeça, por incrível que pareça, sem, né, não tem coincidência. Aqui elas perdem a noção de quem elas são e elas se unem ao todo. O Dalai Lama a mesma coisa, quando entra num estado elevado, que a gente chama de ondas gama, ele se une ao todo e sente uma compaixão imensa, uma bondade imensa, uma misericórdia imensa por todos os reinos. É esse o recurso que nós temos, que esses seres evoluídos na Terra já estão nos mostrando um caminho. Qual é o caminho? E é justamente o da misericórdia e o da caridade. Então, nós podemos usar isso nas nossas vidas, né? Porque aqui, olha, Viktor Frankl diz, quem tem um porquê acima de si mesmo, enfrenta qualquer como. E Jesus tinha esse porquê. E ele enfrentou todas as barreiras, porque ele tinha caridade, ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia dentro de si, né? E é isso que eu quero que vocês levem no coração de vocês, nessa nossa conversa, com essa canção que eu gosto muito, que fala da caridade, que fala da bondade, como é que nós nos beneficiamos dela. Então, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar o pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Então, que possamos usar todos esses recursos maravilhosos que a nossa mente tem construída pelos grandes engenheiros siderais, organizadas, lógico, a comando do nosso grande Mestre Jesus. Que possamos entender que o único caminho é a caridade, que não passe ninguém na sua frente desapercebido, que ninguém se torne invisível, porque a sua mente ainda não alcançou alguns recursos, mas que você chame a atenção da sua mente, gerente que você é da sua alma, da sua existência, e diga a si mesmo, não, eu não vou fazer essa pessoa ser invisível a mim, eu vou agir, vou procurar ajuda, vou procurar grupos, vou procurar informações, vou procurar uma forma de fazer com que essa pessoa passe pelas provas que tenha que passar, sim, mas com apoio, com sustentação, assim como nos apoiam o tempo todo e nos sustentam. Então, gente, fica aí o meu recado. Sou imensamente feliz de estar com vocês, que vocês possam fazer aí um bom uso desses grandes recursos que o nosso Mestre amado nos deixou. E até uma próxima. Muito obrigada pelo convite. Um beijo no coração de todos. Até mais. Agradecemos imensamente a Margarete por suas reflexões, pelas luzes que trouxe para nós esta noite. Gratidão. E assim, meus irmãos, vamos encerrando a nossa 24ª Jornada Espírita, com os nossos corações gratos por termos realizado mais uma vez esse evento, já há 24 anos de forma ininterrupta em nossa cidade.
Agradecemos por todas as luzes que foram derramadas sobre nós nessas 3 noites e agradecemos também a todas as pessoas que colaboraram para que esse evento continuasse ocorrendo. E assim, vamos encerrando a nossa noite de hoje, desejando a todos vocês que nos assistiram que possam ter uma noite de sono tranquila, que essa semana que se inicia possa ser coroada de bênçãos, de muito aprendizado e de muito trabalho. Fiquem todos com Jesus e uma boa noite.